Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a chave para recebermos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Você já ouviu essa expressão, a fé move montanhas? Você sabe o que ela significa? Você sabe como aplicá-la na sua vida? Você sabe qual é o poder da fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. A fé é a linguagem de Deus. A fé é a moeda do céu. A fé é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. A fé é a força que nos faz andar sobre as águas. A fé é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. A fé é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do Evangelho da paz. A fé é o dom de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos receber nada de Deus. Sem fé, nós ficamos derrotados, desanimados, desesperados. Mas, com fé, nós podemos tudo. Com fé, nós podemos superar os obstáculos da vida com confiança e esperança. Com fé, nós podemos mover montanhas. Mas o que é fé? Como podemos exercitá-la? E como podemos ver os resultados que ela produz? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé não é um sentimento, uma emoção ou uma superstição. A fé é uma convicção baseada na palavra de Deus, que é a verdade absoluta e imutável. A palavra de Deus nos revela quem Deus é, quem nós somos nele, o que ele fez por nós, o que ele tem para nós e o que ele espera de nós. A palavra de Deus é a semente da fé. Quando a ouvimos ou lemos, ela entra em nosso coração e gera fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas a fé não pode apenas ficar no coração. Ela precisa ser liberada pela boca. A fé precisa ser confessada. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. O Senhor Jesus Cristo também disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Você entendeu o que Jesus disse? Ele disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos falar com as montanhas e elas vão obedecer. Nós podemos ordenar que elas saiam do nosso caminho e elas vão sair. Nós podemos mandar que elas se lancem no mar e elas vão se lançar. Mas o que são essas montanhas? São os problemas, as dificuldades, as adversidades, as tribulações, as enfermidades, as opressões, as maldições, as dívidas, os medos, as angústias, as depressões, as tentações, os pecados, os vícios, os inimigos, os demônios. Tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude da vontade de Deus para nós
são montanhas de impedimentos. Essas montanhas estão na nossa frente para nos intimidar, para nos paralisar, para nos desviar, para nos roubar, para tentar nos matar e nos destruir. Mas nós não precisamos aceitar essas montanhas. Nós não precisamos nos conformar com essas montanhas. Nós não precisamos nos acostumar com essas montanhas. Nós podemos remover essas montanhas. Nós podemos expulsar essas montanhas. Nós podemos aniquilar essas montanhas. Como? Pela fé, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós temos autoridade sobre essas montanhas. Nós temos poder sobre essas montanhas. Nós temos vitória sobre essas montanhas. Mas, para isso, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos ativar a nossa fé. Nós precisamos liberar a nossa fé. Como? Falando, declarando, profetizando, ordenando. A confissão da fé é o que ativa o poder de Deus em nosso favor. Quando confessamos o que Deus diz sobre nós, sobre as nossas circunstâncias e sobre as nossas necessidades, estamos alinhando a nossa vontade com a dele e estamos declarando que cremos no seu amor, na sua graça e na sua fidelidade. A confissão da fé não é uma forma de manipular a Deus ou de tentar fazer com que ele faça algo que ele não quer fazer. Pelo contrário, a confissão da fé é uma forma de cooperar com Deus e de permitir que ele faça em nós e por nós o que ele já planejou desde antes da fundação do mundo. Deus já nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade por meio do conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus já nos curou de todas as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas dores na cruz. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Deus já nos supriu de todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Tudo isso já está pronto para nós no reino espiritual. Mas, para trazermos essas bênçãos para o reino natural, precisamos usar a nossa fé. Precisamos crer que já recebemos o que pedimos em oração. Marcos capítulo 11, versículo 24. Precisamos confessar com a boca o que cremos no coração. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Precisamos resistir ao diabo e às suas mentiras, mantendo-nos firmes na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quando fazemos isso, estamos colocando a nossa fé em ação. E, quando colocamos a nossa fé em ação, podemos ver os resultados, podemos ver o monte se mover, podemos ver o impossível se tornar possível. Podemos ver o sobrenatural se manifestar. Eu sou testemunha disso. Eu fui curado de uma doença incurável e de um defeito cardíaco congênito quando eu tinha 17 anos de idade. Mas, quando eu recebi esta bênção, eu passei a clamar pelo nome de Jesus e fui salvo. Depois disso, eu li na Bíblia que Jesus levou minhas enfermidades e as minhas dores e que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, eu comecei a confessar essa verdade com a minha boca e fui
completamente restaurado da minha saúde. Desde então, eu tenho vivido pela fé. Eu tenho pregado a palavra da fé. Eu tenho visto milhares de pessoas serem salvas, curadas, libertas, restauradas e abençoadas pela fé. Eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas em resposta à fé do seu povo. Eu quero encorajar você a fazer o mesmo. Coloque a sua fé em ação. Confesse o que Deus diz sobre você. Não duvide no seu coração. Creia que você recebe o que você diz e você verá os resultados que Deus tem para você. Lembre-se, a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4. A fé é o que agrada a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A fé é o que move a mão de Deus em nosso favor. Mateus, capítulo 9, versículo 29. A fé é o que nos faz viver como filhos de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Que Deus te abençoe ricamente com a sua palavra e com a sua fé. Amém. Eu tenho certeza absoluta de que este vídeo vai ser uma bênção para a sua vida. Por isso eu te peço, ajude alguém com esta mensagem. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus.